Bem, a hidratação no cimento Portland é um processo complexo, né, que envolve aí várias reações de hidratação, mas as principais que nós podemos destacar são as que ocorrem no silicato tricálcico, no silicato dicálcico, no aluminato tricálcico e na aluminoferrita tetracálcica. Ah, o silicato dicálcico, por exemplo, ele reage assim como o silicato tricálcico, ah, quando hidratados, né, geram o CSH, que é o silicato de cálcio hidratado, e o CH, que é o hidróxido de cálcio, que é a portlandita. O aluminato tricálcico, por exemplo, também, quando hidratado na presença de gesso, gera intrigita, que posteriormente pode vir a reagir com o aluminato tricálcico novamente e se transformar em monossulfato. Aí são algumas das principais reações de hidratação que ocorrem no cimento Portland. Então, sobre as reações de hidratação do cimento Portland, né, nós temos aí, nesta fotomicrografia de clinker de cimento Portland não hidratado, em luz refletida após corrosão de vapor de fluoreto de hidrogênio. Né? Essa é a fotomicrografia do clinker, né? Cimento Portland. Nós temos os principais compostos são os seguintes, né? Na forma não hidratada: o silicato dicálcico, o silicato tricálcico, o aluminato tricálcico e a aluminoferrita tetracálcica. Né? Estes compostos, quando hidratados, formam o CSH, o CH e a intrigita. O C2S, que é o silicato de cálcio, está representado na fotomicrografia por esses cristais de cor azul, o C3S, os cristais de cor amarronzada, o C3A, nesta matriz aí, mais na parte mais acinzentada da matriz, e a parte mais esbranquiçada é a aluminoferrita tetracálcica, que é o C4AF. Quando hidratado, o clinker, né, vai produzir os compostos de hidratação, que é o CSH, que são este emaranhado de agulhas, né, que essa escala nanométrica é menor do que a escala de agulhas da intrigita, como dá para ver na figura, que é muito maior, né? E este emaranhado de agulhas aí é o silicato de cálcio hidratado, que contribui na maior parte para resistência à compressão do concreto. Né? Dá para perceber que aí, nessa zona de transição, que a gente fala que está entre o agregado e a pasta de cimento, que a zona de transição próxima ao agregado é a zona de maior fragilidade, porque aí ocorrem os gradientes de relação água-cimento. Né? Aí tem uma maior relação água-cimento. Né? Quanto maior a relação água-cimento, mais fraca fica a pasta por conta da porosidade, né? E o distanciamento entre as moléculas de CSH, os cristais de CSH aumenta, porque a hidratação dele aumenta também. Isso acontece porque o agregado absorve parte da água e depois ele começa a devolver para a pasta essa água que foi absorvida. Vamos dar uma olhada então na microestrutura destes materiais que compõem a pasta de cimento hidratada. As microscopias que eu vou mostrar a seguir, né, elas foram feitas por dois tipos de métodos aí distintos. Né? As duas imagens a seguir são exemplos ilustrativos dos dois tipos de microscópios utilizados para análise da microestrutura do cimento hidratado. Né? Uma das principais, a primeira, que é o ESEM, Environmental Scanning Electron Microscopy, né? Ou microscopia eletrônica de varredura ambiental. Né? Neste tipo de microscopia não há necessidade de desidratar a amostra. Né? As condições são mais próximas da realidade, existe aí a maior conservação da microestrutura e neste tipo de microscopia pode-se acompanhar todo o processo de hidratação do cimento, desde os primeiros minutos até os últimos dias de idade, os 365 dias de idade de hidratação do cimento. Já no Scanning Electron Microscopy, que é o SEM, né, esse tipo de microscopia eletrônica de varredura, nesse tipo, há a necessidade de desidratar a amostra, o que pode ocasionar aí danos, fissuras, rachaduras
na microestrutura do compósito, né? As condições são mais distantes da realidade e a possibilidade de danos é maior. Esta então que está aparecendo na tela, essa imagem, é uma imagem de ESEM, né? Environmental Scanning Electron Microscopy. A microscopia eletrônica de varredura ambiental é aquela na qual você não precisa fazer a desidratação da amostra, que tem uma estrutura mais parecida, né? Mais fidedigna à realidade. E ele mostra aí o C3S, que é o silicato tricálcico, hidratado, 7 dias após o início da hidratação, né? Onde você tem a transformação da forma de agulhas rombudas das fases de CSH em agulhas pontiagudas. Rombudas é uma agulha sem ponta, né? Agulha como se fosse uma agulha cega. Ela vai criando as pontas no decorrer da hidratação. E o crescimento de até 600 nanômetros dessas agulhas. E a largura do campo da imagem aí é 8 micrômetros. Só lembrando que a espessura de uma folha de papel é 100 micrômetros. Então é uma escala micrométrica, né? Então, alguns fatos interessantes de se destacar aí. A reação que origina o CSH, uma das reações que pode originar, né, é o C3S, que é o silicato tricálcico, mais a água hidratando. Esse composto gera o CSH e o CH, que é o hidróxido de cálcio. Um fato importante é que ele ocupa de 65% a 70% do volume total da pasta de cimento hidratada. A maior parte da pasta de cimento é composta pelo CSH, que é o silicato de cálcio hidratado, né? Ele possui uma estrutura semicristalina ou amorfa, né? Que é o que contribui para a sua resistência, né? E determina as suas propriedades mecânicas, essa estrutura de emaranhado de fibras entrelaçadas, como se fosse um ninho, né? Ou então uma bola de algodão com suas fibras entrelaçadas. É o que mais contribui para as propriedades mecânicas do concreto. Ele é decisivo para a resistência compressiva. A micrografia, agora que está aparecendo na tela, da portlandita, né, que é o hidróxido de cálcio, é uma micrografia SEM, Scanning Electron Microscopy, que é aquela na qual você precisa desidratar a amostra para realizar a microscopia eletrônica. E é a microscopia da pasta de cimento hidratada, né, após 3 dias de hidratação, contendo aí os cristais de portlandita bem definidos. Por isso que eu escolhi esta imagem aí por conta da definição, né, destes cristais de estrutura cristalina, que são cristais prismáticos de formato hexagonal, em sua grande maioria. Eles ocupam aí de 15 a 20% do volume total da pasta de cimento hidratada e contribuem pouco para a resistência, né, em comparação ao CSH, que é um emaranhado de fibras. A maior influência dele é com relação ao pH do concreto. Ele fornece alcalinidade, né, e protege a armadura contra o ataque ácido. Um exemplo de reação que é o hidróxido de cálcio em meio aquoso, na presença de CO2, ele reage para formar o carbonato de cálcio, né, e libera água. Então esse carbonato de cálcio, né, traz alcalinidade aí para o concreto. É um exemplo de reação, né, que ele pode fornecer para ajudar na proteção da armadura. É uma das principais funções da portlandita. A microestrutura da intrigita está representada na micrografia a seguir, que é uma micrografia E100, né, que é aquela que você não precisa desidratar a amostra. A intrigita vem da formação aí, pode ser formada através do aluminato tricálcico, né, na presença de gesso, hidratado na presença de gesso, que gera então a intrigita. É uma das reações que pode gerar intrigita. Ela ocupa aí cerca de 5 a 10% do volume da pasta de cimento hidratado e a estrutura dela é cristalina, né, de agulhas entrelaçadas, estrutura amorfa. Lembrando que o material amorfo é aquele que cresce de forma aleatória e não segue uma ordem, um padrão definido, né? Contribui menos para a resistência do que o CSH,
porque esse entrelaçamento é um nível, uma escala maior. Né? O CSH possui um entrelaçamento mais fino e o nível de desorganização é maior. O entrelaçamento é muito mais fino e os cristais são menores, né? Os cristais de CSH. Por isso que a entrigita contribui bem menos para a resistência do que o CSH. Outros compostos aí que podem ser gerados na hidratação de cimento Portland. Um deles é o monossulfato, que pode ocorrer através da seguinte reação. O aluminato tricálcico reage com a entrigita na presença de água para gerar o monossulfato. Possivelmente, é uma das reações possíveis para gerar o monossulfato. Essa micrografia é uma micrografia sem Scanning Electron Microscopy, aquela que você precisa desidratar a amostra, e ela mostra aí os cristais hexagonais típicos do monossulfato hidratado e os cristais em forma de agulha, né, que são da entrigita. Vamos lá então, partindo aí para um resumo dos principais compostos no cimento Portland, né, ou no clinker, na sua forma anhidra, são aí o silicato tricálcico ou alita, com aproximadamente 50% da composição do clinker, o silicato dicálcico ou belita, né, com aproximadamente 25% da composição, o aluminato tricálcico, com aproximadamente 12%, e a aluminoferrita tetracálcica, com aproximadamente 8%. E os outros 5% aí de outro material eventual que possa haver. Nós temos então, nesse gráfico aí, a quantidade de produtos de hidratação em função do tempo, né? Mostrei as taxas de formação de produtos de hidratação, onde você tem a entrigita, o monossulfato, o hidróxido de cálcio e o CSH, que é o silicato de cálcio hidratado. Você vê aí que aí tem a entrigita nos primeiros 7 dias aí ela mostra aí quase toda a sua formação de cristais, né? Enquanto o monossulfato vai ali crescendo até os 90 dias, juntamente com o hidróxido de cálcio e o silicato de cálcio hidratado. O clinker hidratado, né? Então, após a hidratação do clinker ou do cimento Portland, né? Você tem aí os produtos de hidratação, que se resumem nos seguintes, né? A entrigita ou monossulfato com aproximadamente 7%, o hidróxido de cálcio com aproximadamente 19% e o silicato de cálcio hidratado com aproximadamente 69%. E as outras fases, os outros compostos que podem ser gerados eventualmente.